Vamos resolver agora mais uma equação do segundo grau. Tem que treinar para aprender. Primeira coisa que a gente faz é verificar se a equação está na sua forma normal. Qual é mesmo a forma normal? Tem que aparecer, a primeira variável que vai aparecer é a variável que está elevada a 2. O segundo termo tem que ter uma variável, a mesma variável, só que elevado a 1. E o terceiro termo é um termo independente, ou seja, não tem x grudado com ele. E obrigatoriamente igual a zero. Então, esta equação está na sua forma normal. Depois que a gente faz essa observação, a gente já vai começar a preencher quem é A, B e C. A é o número que está na frente do x ao quadrado. Quando não tem nenhum número aparecendo, é porque ele vale 1. O B é o número que está na frente do x, inclusive sinal. Então, o B é menos 10. E o C é o termo independente, aquele que não tem x grudado com ele. 9. Quando ele é positivo, não há necessidade de colocar. Em seguida, a gente vai olhar para a fórmula do delta. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, 4 vezes a vezes c. Então, vamos fazer a substituição das letras pelos números. Então, onde tem b, colocamos menos 10, elevado a 2. Repete o menos, repete o 4. Onde tem A, coloca 1. Onde tem C, o 9. Na linha de baixo, nós vamos resolver simultaneamente esta potência e esta multiplicação de três números. Menos 10 ao quadrado, o que significa? Que o menos 10 vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, tem pontinho, regra do PPP. 2 negativos é par, dá positivo. E 10 vezes 10 dá 100. Então, colocamos aqui o número 100. E multiplicamos aqui, olha, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Portanto, o delta é 100 menos 36, que dá 64. Vou apagar aqui, que isso é rascunho. Depois que a gente acha o delta, nós vamos imediatamente para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó, né? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Então, vamos à fórmula. X é igual, a gente coloca o traço de fração e o sinal de menos, porque é obrigatório. Então, a gente vai substituir apenas as letras. O B, delta é uma letra e o A. O resto tudo vai repetir, tá? Então, vai repetir o sinal de menos, vai repetir o mais ou menos, vai repetir a raiz, o traço de fração e o 2. Então, eu posso até colocar aqui, ó, tudo que vai repetir. Tô colocando tudo que vai repetir. E o 2, 2 pontos. Então, nesse espaço aqui é o espaço de quê? Do B. O B não vale menos 10, então colocamos menos 10. Só que entre parênteses, porque não pode ficar dois sinais juntos. No lugar do delta, eu coloco o valor que eu acabei de achar, que é 64. No lugar do A, eu coloco o número 1. Então, a gente continua resolvendo tudo que é possível. E aqui eu vou resolver três coisas. Coloco o sinal, o traço de fração primeiro. E eu vou resolver três coisas. Eu vou eliminar o parênteses, eu vou extrair a raiz quadrada e também resolver essa multiplicação. Aqui, para eliminar o parênteses, é só imaginar que tem 1 vezes escondido aqui. Então, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 10 dá 10, mais ou menos. E pergunta, qual a raiz quadrada de 64? Se você souber, ótimo. E se não souber, fatora o 64 e coloca no funil. Eu sei que a raiz de 64 é igual a 8. E 2 vezes 1 dá 2. Quando chega nesse ponto, o que tem a fazer? Uma soma e uma subtração. Só que a gente não consegue somar e subtrair ao mesmo tempo. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma separação. Uma separação onde numa eu vou colocar o sinal de mais e na outra eu vou colocar o sinal de menos. E aqui o que eu coloco? Mais 10. E depois do mais, o 8. Embaixo, o 2. E aqui, mais 10, 8 e 2.
Perceberam que está quase tudo igual, só muda o sinal. Numa fração eu coloco mais, na outra eu coloco menos. Vamos fazer a conta. 10 mais 8 dá 18, que dividido por 2 dá 9. 10 menos 8 dá 2, que dividido por 2 dá 1. 9 e 1 são duas respostas, ou seja, são as soluções desta equação. E aí, você vai colocar em ordem crescente, o menor primeiro. 1 é menor e 9 é maior. Então, esta é a solução. A solução é obrigatória, viu? Bom, depois que a gente explicou, vocês vão tentar fazer. Como exercício valendo 10 pontos, essa equação. E me dá o resultado, tá?